sabia que hoje existem no Brasil mais de 150 cursos cadastrados pelo MEC? Cursos das áreas de humanas, gerenciais, exatas, biológicas, cada um com uma extensão de possibilidades para você poder fazer a sua escolha. E diante de todo esse universo, é muito natural que exista uma certa dificuldade, uma dúvida diante de tantas possibilidades. Porém, muitas vezes, a gente procura a nossa profissão num universo de profissões que a gente conhece e às vezes ela não está ali. Você já parou para pensar isso? É fundamental que nesse processo você amplie o seu conhecimento das possibilidades que existem. Por diversas vezes eu trabalhei com jovens que estavam em dúvida ou não tinham sequer a ideia de por onde começar a procurar qual a sua profissão. E o que eu sempre falo para eles a gente só entra num jogo se a gente conhece o que está disponível, né? Trabalhei com um rapaz que ele tinha muitas dúvidas, porque ele falava assim, as profissões que existem não são para mim, eu não encontrei a minha ainda. E eu falei, mas você conhece todas as profissões? Você já tirou um tempo para pesquisar e conhecer o que existe e está à disposição? Esse jovem começou a fazer esse trabalho de pesquisa e começou a se deparar com possibilidades que ele não fazia ideia, né? E lá, no meio daquelas possibilidades, ele leu ali, tinha relações internacionais, ele começou a estudar sobre aquilo e ele começou a se encantar porque era exatamente aquilo que fazia sentido para ele. Agora imagina o percurso que talvez ele fosse fazer na vida para encontrar com isso se ele não tivesse feito essa pesquisa. Talvez ele nem encontrasse e exercesse uma outra profissão, sendo que aquilo que movimentava ele, que tinha sentido para ele, estava ali, mas ele desconhecia, né? Por isso a gente diz que o nosso universo é do tamanho do nosso conhecimento, né? Porque tudo aquilo que a gente não conhece não existe para nós. Então é muito importante, e esse é o primeiro passo dentro desse processo de escolher a profissão, né? Eu estou escolhendo, eu preciso saber o que existe de disponível para mim. É claro que essa pesquisa faz parte de um processo mais amplo de descoberta do sentido de vida, de um propósito maior para a sua vida. Mas é preciso que esse processo ele se tangibilize, que ele torne algo concreto. E onde ele se concretiza é justamente nessa escolha, que vai te acompanhar por muito tempo na sua vida. Então, sabemos também que muitas das profissões que existem hoje vão desaparecer com o tempo. Também sabemos que outras profissões que nem conhecemos ainda vão surgir, né? É um processo muito dinâmico. Porém, a gente precisa já fazer definições no caminho para que o desenvolvimento da nossa carreira ele tenha uma linha. E essa linha vai ser dada a partir dessa escolha que você está se propondo fazer. Eu irei te ensinar aqui quais são os principais aspectos que devem ser observados para que você consiga sair de um universo muito grande e chegar numa lista com 10 profissões. Sim, o nosso primeiro objetivo é chegar nessa lista a partir de um universo de tantas possibilidades que a gente consiga definir 10 profissões. Se a sua lista já é menor que isso, tudo bem. Também vai servir para que você consiga definir melhor quais são essas possibilidades e qual vai ser aquela que mais na frente você irá escolher. Quando nos dispomos a fazer essa pesquisa e escolher a nossa profissão de forma consistente, precisamos basicamente analisar 8 aspectos. A essa altura você deve estar pensando, eu vou ter que pesquisar 8 aspectos de 150 profissões? Por isso é tão importante essa primeira etapa do nosso processo, que é você buscar as profissões que têm sintonia com você, que fazem sentido para você. Então, como é uma primeira etapa de visão geral, é importante que você olhe com carinho aquelas que te chamam mais atenção, que te despertam interesse,
Tem profissões que você já sabe e você fala assim, isso eu não quero fazer, não tem nada a ver comigo, você já descarta, né? Então ele é um processo intuitivo, mas que ele é muito importante para que você já consiga limpar um pouco essa trilha, né? Eu aconselho que não se faça essa exclusão por área, tipo, eu não gosto de humanos, vou tirar tudo. Não, se você não conhece alguma profissão que está ali dentro, deixa. Porque você descartar uma coisa que você não conhece, você pode estar jogando fora justamente o tesouro maior, que é aquela que você gostaria de fazer. Então, nessa primeira fase, a ideia é que você descarte profissões que você tenha noção delas e que elas não façam sentido para você. Então, sim, você vai ter que olhar todas as possibilidades, mas você vai fazer com isso de uma visão primeiramente bem superficial. Matemática, eu não me vejo fazendo o curso de matemática, não gosto, então você pode eliminar essa possibilidade. Eu não quero fazer uma licenciatura, não me vejo fazendo uma licenciatura, mas eu sei o que é licenciatura, então você pode descartar. Eu não sei, então ela permanece na sua lista para que você aprofunde um pouco mais na pesquisa, ok? Então, como encontrar essas 150 profissões? Aqui já uma dica importante que você encontra isso fácil na internet, você pode ter acesso a isso. Também na Escola Solar a gente está oferecendo esse guia de profissões, onde você consegue entender um pouquinho, conhecer um pouquinho de cada uma dessas profissões, para que você faça essa primeira parte, que é escolher as profissões que estão em sintonia com você. Uma dica simples, mas muito importante, para que você conheça de fato um curso, é você ter acesso à grade curricular desse curso. O que é grade curricular? São as disciplinas que você irá estudar ao longo do curso. Conhecendo essas disciplinas, dá para ter uma ideia geral de por onde você vai caminhar, quais são os conteúdos que você vai ver ao longo do curso. Então é muito importante e é uma fase que é muito negligenciada. Eu quero conhecer do curso, mas eu não sei por onde começar, sendo que todo curso tem uma descrição, né? Então é muito interessante que você, desses cursos que você não conhece, você procure dentro de uma universidade qualquer. É claro que tem algumas diferenças, mas a ideia aqui é que você tenha noção de o que é aquele curso, qual o conteúdo dele, o que você vai estudar. Então, estudar a grade curricular do curso é a melhor maneira de fazer isso. Um terceiro aspecto muito importante de ser observado são as áreas de atuação do profissional. Conhecer o dia a dia, o ambiente de trabalho, as possibilidades que essa profissão te dá, te ajuda muito a entender como que vai ser a realidade dessa profissão. Por exemplo, você vai trabalhar dentro de uma indústria, isso te chama atenção? Não, eu gosto de trabalhar num ambiente aberto, num escritório, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de dar aulas, eu gosto de entender processos. Então você saber que aquela profissão te permite atuar num campo A, B ou C, pode te favorecer e pode despertar em você essa percepção de, isso é legal, isso me interessa, isso mexe comigo. Então, entender a área de atuação do profissional é expandir a ideia da grade curricular do curso, que te mostra o percurso que você vai fazer e te faz entender você em ação, a sua realidade enquanto profissional daquela área escolhida. No quarto aspecto, é preciso estudar o mercado de trabalho, conhecer como que essa profissão está funcionando, como que ela está girando dentro do mercado. A gente sabe que o mercado tem altos e baixos, né? E que a gente não deve ficar tão preso imaginando assim, essa profissão está em alta, eu vou fazer, ela está em baixa, eu vou fazer. Porque muitas vezes eu pego uma profissão que está em baixa e quando eu formo ela está em alta, e outras vezes eu pego uma que está em alta, quando eu formo ela está em baixa. Então, não é que a gente deve pautar a nossa escolha pela ideia de como essa profissão está no mercado de trabalho.
A questão é entender como que é o mercado de trabalho num processo amplo dessa profissão. E entender o mercado de trabalho é entender a empregabilidade, por onde você precisa construir a sua carreira para que você faça ela, né? Se a gente ficar dependente do mercado, nós estamos sem nenhum controle, sem nenhuma condição de sermos agentes no nosso processo. Conhecer o mercado de trabalho é basicamente você entender qual o desenho você vai precisar fazer para que você chegue nesse mercado em condições de atuar, de fazer o seu caminho. Então, mercado de trabalho diz respeito a diversos aspectos. Você entender qual o retorno financeiro que essa profissão te dá, você compreender possibilidades que essa profissão tem frente ao mercado, frente a todo esse processo seu, para que você tenha sustentação, você tenha um caminho de prosperidade. Então, entender o mercado de trabalho hoje não quer dizer que vá permanecer dessa maneira, mas quer dizer que você está fazendo uma escolha entendendo qual que são as perspectivas que essa profissão tem hoje. Isso pode mudar, mas você vai se preparar para essas mudanças, né? Então nem você é refém do mercado, né? Não está simplesmente chega lá no final e não tem vaga, não tem emprego, e aí eu abandono a profissão, que muitas vezes acontece, mas é basicamente você saber por onde essa profissão tem caminhado e como você pode se preparar para chegar lá na frente muito bem situado para que você consiga atingir seus objetivos. O quinto aspecto importante, que é você conversar com profissionais, entrevistar profissionais, eu gosto muito de trabalhar junto com o sexto aspecto, que é conhecer a profissão in loco. Quer dizer, você poder visitar esse profissional dentro do ambiente de trabalho, ele no dia a dia dele, para entender realmente como funciona. Então é fundamental para você, nesse processo de conhecimento das profissões, que você encontre profissionais que possam conversar e dar feedbacks de como é aquela profissão para ele, né? Você conversar com a pessoa que tem a vivência, que tem a experiência daquela profissão, ajuda muito a você entender por onde essa pessoa passou, as dificuldades que ela tem no dia a dia dela, as facilidades, o que encanta ela, e muitas vezes você vai conseguir ter essa sensibilidade dessa percepção, além de conversar com eles, estando com eles dentro da realidade. Então, uma forma muito importante de se conhecer e de se ampliar o conhecimento que se tem acerca das profissões é a gente fazer isso, né? Tirar um tempo, pesquisar quem são pessoas que a gente conhece, muitas vezes são pessoas que são da nossa família, ou conhecidos, ou amigos, que exercem a profissão, ou mesmo que estão cursando determinado curso, e você se propor a ter uma conversa com essas pessoas, a visitá-las, a passar um dia vivendo uma realidade, passar um dia num escritório, passar um dia numa fábrica, ou acompanhando esse profissional dentro do fazer dele. Se você se permite isso além do conhecimento da profissão, você consegue pegar outros aspectos que são mais sensíveis, é o sentimento que essa pessoa tem ali no dia a dia, são as dificuldades que ela encontra. Enfim, esse é um aspecto muito prático, mas que te ajuda muito a você compor esse quadro, né, esse mosaico que vai te ajudar a entender de uma forma mais ampla a profissão. O sétimo aspecto muito importante é conhecer o perfil do profissional, que são as características que são requeridas para que você consiga exercer determinada profissão. Muitas vezes você não tem essas características, mas você pode desenvolver ao longo da sua formação, se você conhece o que aquela profissão requer para que você atue nela. Então, por exemplo, muitas profissões vão requerer que você tenha empatia, que seja uma pessoa simpática, capaz de lidar com pessoas,
ou pessoas comunicativas que tenham facilidade de se expressar, ou pessoas que têm um raciocínio lógico, uma capacidade de trazer soluções muito rápidas. Quer dizer, entender o que é essencial ao perfil daquela profissão. Com isso, também você vai precisar entender um pouquinho das suas características, das suas habilidades, da sua forma de ser, né? Então é muito importante nesse momento, e faz parte de um processo mais amplo, que você conheça a si mesmo, como que você funciona, né? Não é um processo tão simples e tão rápido, mas faz parte de todo esse processo que você olhe um pouquinho para você e entenda como é que você funciona dentro disso. Aí você vai fazer uma aproximação. Determinadas profissões vão precisar de pessoas que têm características assim. Eu sou assim? Ou eu consigo e quero me desenvolver para poder estar compatível com isso que é exigido? Então, esse aspecto, ele é um aspecto muito fino para que você entenda como que essa profissão funciona e se faz sentido para você, se você quer caminhar em direção a isso. Muitas vezes é um processo negligenciado, porque entender o perfil é um pouco além de você entender aspectos objetivos em relação a essa profissão. Entender perfil tem a ver com processos também psicológicos seus, de como que você se compreende e como que você percebe os caminhos de evolução para que você esteja apto, para que você se enquadre dentro do que aquela profissão exige. O oitavo aspecto diz respeito aos retornos que essa profissão me dá. Normalmente, a gente coloca isso em primeiro lugar. Qual vai ser o salário? Quanto eu posso ganhar com essa profissão? Mas é muito importante entender que quando a gente fala de retornos, a gente não ficar preso simplesmente na ideia do retorno financeiro, que é importante sim. Mas estamos falando aqui de retornos de satisfação, retornos de autorrealização, de entendimento do que eu posso efetivamente ganhar seguindo essa trajetória que eu escolhi. É claro que a gente vai entender isso mais profundamente no decorrer da nossa vida, né? Esses retornos, eles acontecem ao longo do tempo, mas é muito importante que a gente consiga mapear nesse momento o que essa profissão nos dá de retorno. E com isso, a gente também vai entender que quanto mais eu invisto na profissão, mais retornos eu vou ter. E aqui também estou falando de diversos aspectos. Então, por exemplo, se essa profissão requer de mim que eu saiba uma outra língua, que eu aprenda o inglês, o espanhol, o tanto que eu investir nisso, com certeza eu vou ter de retorno. Esse retorno é uma capacidade de ter uma maior empregabilidade, mas também é um retorno no potencial que eu vou ter de exercer essa profissão da melhor maneira possível. Então, essa fase desse aspecto do retorno, muitas vezes ele é só pensado em termos financeiros. E isso pode ser uma armadilha, porque a ideia de que uma profissão vai me dar retorno maior do que a outra, isso muitas vezes cai por terra. E eu pego pessoas, e muitos dos jovens que a gente trabalha e que eu acompanho ao longo da jornada deles, o que vai definir o retorno financeiro muitas vezes é a capacidade que a pessoa tem de investimento dela, do tempo dela, de fazer a coisa com qualidade, de se engajar no próprio projeto de vida. Então o retorno muitas vezes está mais ligado ao quanto eu me engajo do que propriamente a uma profissão ou outra que aparentemente me dá mais retorno. E quanto mais eu me engajo, quanto mais eu faço uma escolha que tem sentido para mim, mais eu mergulho nela. E quanto mais eu mergulho,
mais eu tenho esse retorno de forma natural, é uma consequência natural desse engajamento, dessa busca por fazer um curso da forma me entregando 100%. Então, com isso, a gente trabalha esses 8 pontos, que são pontos para iluminar o caminho. Veja bem, nós estamos trabalhando com uma ideia de que, para eu entender realmente como um curso desse funciona, para eu fazer uma escolha mais assertiva, eu preciso entrar, eu preciso descascar essa cebola e tirando as camadas, porque são muitas questões envolvidas. Nós estamos falando de uma escolha que vai impactar na sua vida. Nós estamos falando de uma definição que você vai carregar essa definição, essa escolha que você fez para a sua vida. Então é muito importante que você coloque energia, tempo, invista nesse momento, que é um momento de você ter opções claras, você ter condição de fazer uma escolha que ela venha alicerçada, para que também você possa, a partir disso, ter segurança, ter tranquilidade de que você está no caminho certo. E quando estamos no caminho certo, quando sentimos que estamos no caminho certo, é mais fácil a gente se entregar, é mais fácil a gente dar o nosso 100% para que a gente alcance, ao final, excelência naquilo que a gente faz. Eu fiz aqui um recorte buscando te dar esses 8 passos para que você possa chegar numa lista de profissões e ter um conhecimento das profissões e fazer uma decisão mais acertada. Sabemos que isso é um processo mais amplo, no sentido de você encontrar um propósito maior e entender o seu caminho. Mas é muito importante que você se antecipe, já comece a fazer esse estudo, essa análise, que vai facilitar muito para que você chegue naquelas profissões que têm potencial de te satisfazer. Se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente, faça sua pergunta aqui nos comentários, mande um e-mail. Estamos 100% à disposição e juntos com você para que você alcance esse objetivo e faça a sua escolha. E na próxima quarta-feira, dia 18 de dezembro, iremos trabalhar com o tema Medo de Errar na Escolha. Continue com a gente nessa jornada. Vem ser solar.